gente agilizar. Tem bastante coisa para a gente ver. Como alguns não me conhecem, meu nome é Edson, tá? Sou professor da IPE. E vamos lá. Então, vamos fazer uma capacitação. Isso aqui são os tópicos que nós vamos estar vendo nessa palestrinha, tá? Então, por que utilizar a plataforma? Eu vou passar bem rápido, porque provavelmente você já tiver toda essa parte, né? A família Arduino, o que é um microcontrolador, o conjunto didático Empretec, que é o que a gente vai trabalhar, a plataforma Arduino compatível Empretec, a linguagem utilizada para programação, instalação, a gente vai só ver como já está instalado, vocês já vão ver. Exemplo de programa, ambiente de programação, escrever um programa, alterando um programa, ligar LED, ligar dois LEDs utilizando variáveis. Aí a gente já começa a aprofundar com operadores, ligando um botão, lendo. No caso desse botão eu tirei, não vai dar tempo. Fazendo barulho, que é trabalhando com buzzer, utilizando monitores serial, condicional e fiels, comando for, entradas analógicas, lendo sensores, utilizando a função map, PWM, sensor de temperatura, e o último a gente vai finalizar utilizando o relé. Ok? Incluindo isso, se Deus quiser. É que eu, assim, como eu já imaginei que vocês tinham coisas antes, é para dar tempo. Vamos ver, né? Tipo, a gente aprendeu a ver qual é a parte do LED lá. Então, eu acho que isso aí já agiliza pra caramba. Só isso aí já agiliza. A gente fez. Vocês já fizeram prova na prática? Vamos lá, mundo. Vocês fizeram isso? Fizemos um LED. Beleza. Fizemos um semáforo. É ótimo. Não, o semáforo a gente não foi todos que fez. Bom, então a plataforma Arduino, ela é open source. Sabe o que é o open source? Sim. Plataforma aberta. Isso, é aberto, código aberto. Tá? Ele é multiplataforma, quer dizer, independe de qualquer plataforma. Ele é barato, farta literatura, porque tem muito conteúdo na internet, livros e várias comunidades. Tá? Eu vou pular essa parte maçante de texto. Vocês já viram o que é um microcontrolador, o que é o Arduino. Você já sabe que o Arduino, na verdade, é um microcontrolador, né? Sim. Na verdade, o Arduino é o todo. Eles falam que isso aqui é o Arduino, mas quem manda é isso aqui, ó, o microcontrolador. Tá? Dá para você mesmo fazer seu Arduino. Só comprar o microcontrolador, colocar numa placa port e você programar, pronto. Funciona a mesma coisa. Tá? Então eu vou pular mais essa parte teórica. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar disponível para vocês a apresentação. Tá? Então, a família Arduino. A família Arduino, nós começamos com o Uno, todo mundo já conhece. Aí tem o Leonardo, Dewey, Ethernet, Mega ADK, Explora, Micro, Light, Patch. Ele vai mostrando aqui, ó, os modelinhos que ele tem, tá vendo? Cada um tem a sua funcionalidade, tá? Aí o microcontrolador, ele é um computador, tá? E um chip. Tudo bem? Então, o que é um computador no chip? Ele tem uma memória, igual ao computador, ele tem um processador, igual ao computador, e ele tem as entradas e saídas igual ao computador. Isso que é um computador. Só que ele é bem limitado, claro. Aqui nós já vamos falar um pouco do nosso kit que nós vamos trabalhar, que você já deve conhecer, né? Que é da Empretec. Essa empresa, eu não sei se vocês sabem, é de Bauru. Tá? Quando a gente fala em Arduino, claro, existem vários tipos. Existe o Arduino e os que são parecidos com o Arduino. No caso, nós estamos trabalhando com o da Empretec, que é um similar. Tá? Depois eu vou mostrar a diferença para vocês. A Frogboard, certo? Para que ela serve? Para você fazer os circuitos nela. Bem? Então nós vamos trabalhar com o circuito. As duas bandas são para você trabalhar com a energia, positivo e negativo, e o meio é para você fazer o circuito. Tá? Aí nós temos os nossos, como que eu posso falar?
sensores. Não só sensores, como outros dispositivos aí, como relé. Para que serve um relé? É para energia mais alternada? Hã? Sobre energia alternada? Não, ele serve, por exemplo, é um interruptor, perfeito. Se você quer ligar uma luz, é com relé que você tem que fazer. Se você quer ligar um ventilador, é com relé. Então, por quê? O relé, se você tentar ligar o Arduino direto na energia elétrica, ele vai queimar, porque a voltagem dele é de 5 volts no máximo, certo? A energia é 110. Se você ligar os 110 na plaquinha, você torra a plaquinha na hora. Então nós temos que ter um dispositivo para fazer isso. A plaquinha, no caso, essa que nós temos aqui do relé, a gente vai ligar a energia elétrica aqui nesses pontos aqui, ó, certo? E o Arduino aqui, certo? Para quê? O Arduino vai dar o comando para o relé para ligar a chave. Na hora que vocês chegarem aqui, eu vou explicar melhor sobre o relé, como que funciona o ligamento, tá? Aí nós temos um potenciômetro, tá? Um potenciômetro serve para você, por exemplo, aumentar o volume de alguma coisa, se não diminuir a intensidade. Ele é muito utilizado em empresas para você, por exemplo, quer aumentar a velocidade de uma esteira. Aí você aumenta a velocidade no potenciômetro e a esteira começa a andar mais rápido, tá? E assim por diante. O botão apertou, liga, apertou, desliga. LDR é o sensor de luz, tá? Luz card. Buzzer é só uma buzina. Sensor de temperatura para a gente descobrir a temperatura do ambiente. Head switch é um sensor que, vamos supor assim, vamos colocar de segurança. Se a porta estiver fechada, ele está com o circuito fechado. Se de repente abre a porta sem autorização, ele aciona, por exemplo, o buzzer e começa a disparar um alarme. Tá? Dá para fazer isso. E nós temos os resistores e os LEDs. Isso está tudo dentro desse kit que vocês vão estar utilizando. O cabo USB para alimentação de energia e dados e os cabinhos para interligação. Tá? A placa Arduino compatível. Como eu estava falando, aqui nós estamos trabalhando aí, é uma compatível, não é um Arduino igual a esse aqui. Tá? A diferença, tá vendo? Esses conectores aí, pode ver que aqui nessa aqui, ele só tem um canal. Aqui nós temos 3. É totalmente diferente, tá? Nesse quesito, se vocês forem ver o desenho, o resto é quase igual. Mas é aqui e aqui a diferença. Qual é mais vantajosa? Aquela? Qual tem é melhor para você utilizar aqui? É a mesma coisa. Dá para fazer a mesma coisa que eu uso. O que você faz aqui, você faz nesse. Mas aqui ele tem mais canais, por exemplo, eu acho até mais fácil para você interligar as coisas. Esses aqui de vez em quando falta energia. Por isso, tudo que você for fazer com esse aqui, obrigatoriamente você vai ter que ter uma prot port. Esse aqui, a maioria das vezes você consegue fazer sem prot port, direto nele. Então, melhor talvez. Acaba sendo um pouco melhor, na minha opinião, pela questão de você ter mais conectores para facilitar a sua vida. Mas algumas vezes não tem como escapar da prot port. Funcionalidade é igual. É a mesma coisa, não muda nada. Mas ali realmente tem mais porta ou... Não, a porta é a quantidade é a mesma. Ele tem, por exemplo, vocês já aprenderam o que é GND, que é o negativo da placa. Então ele tem essa carreira inteirinha de GND, certo? É uma carreira inteira. Aqui nessa placa, ele só tem GND nesse aqui, ó, nesse jumper e nesse aqui. Você entendeu? Tem mais? Cadê? Ah, não, tem mais 2 aqui embaixo, são 3. Tá? Aquele ali tem uma carreira só de GND, uma carreira de 5 volts e depois a carreira das portas que nós vamos utilizar. Ok? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, as carreiras das portas analógicas, os 5 volts e o GND. Quer dizer, nós temos bastante entrada de energia negativa e positiva. Essa é a diferença de uma para a outra.
processamento é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Ok? Bom, esse aqui é o do Emil Milanoff, que ele trabalha. Diferencial, conjunto de terminais, que eu acabei de falar para vocês. Bom, é uma placa compatível, ou seja, não é original, igual o Arduino. Como o projeto Arduino é open source e possível fabricar uma placa semelhante. Qualquer um pode fabricar um Arduino. É só você comprar esse chip, o microcontrolador, comprar a plaquinha. Você pode fazer na internet. Você compra a plaquinha, o microprocessador e o que você quer fazer e monta a sua própria. Tá? Tudo é possível. Professor, o que eu vou fazer no próprio gravador? Como assim? Coloco a placa ligada no computador e passo o programa para ela. Eu mesmo fazer o meu próprio gravador na placa ligada. Se você gravar, eu mesmo fazer o meu gravador, porque aí no Arduino ele conecta no USB, certo? Eu mesmo fazer minha placa que grava na circuito integrado. Por exemplo, é o circuito. Você fala em gravar dentro da microcontroladora. Sim, é possível. Tá? É uma programação mais complexa, mas é possível. Tá? Bom, então aqui está mostrando todas as entradas, como funciona. Aqui a porta USB, energia elétrica, GND, ó, as duas que eu mostrei para vocês, 5 volts, entradas digitais, certo? As entradas analógicas, o microcontrolador, saída para alimentação, e aí a gente já vai começar a olhar a linguagem da programação. É um programa de forma simples, utilizando uma linguagem bem parecida com a linguagem C. Não sei se vocês conhecem a linguagem C. Deve conhecer Java. F, S, essa linguagem. A gente conhece include, SDIO, H, S, Isso. Eu, no caso de integrado, eu um pouco de Java e um pouco de C Sharp. Mesma coisa. Mas, C Sharp e Java é derivado de C. A gente não sabia tudo. Não tem importância. Aqui a gente vai aprender o básico também. Tá? E o que eu for passar aqui vai ser tudo em detalhes. Eu vou passar o código para vocês, vou explicar o código que vocês vão fazer. Tá? Bom, aqui está explicando os blocos, que é programado por blocos. Tá? Então nós temos o primeiro bloco, que é o setup. Nele serão declaradas as variáveis e as configurações dos pinos utilizados. Tá? Serão de entrada ou de saída. Nele também será inicializada a comunicação serial se for utilizada. O bloco setup é executado apenas uma única vez, quando o programa é iniciado. O bloco loop, os pinos de entrada e saída serão constantemente lidos, tá? Sendo os estados processados pelo microcontrolador. Esse símbolo é o do microcontrolador, tá? De acordo com as instruções do programa, e alterados quando for o caso. O processo é contínuo e será encerrado apenas quando uma interrupção acontecer ou o microcontrolador for desligado. A função loop, logo após a função setup, a função loop é escrita e dentro deste bloco é que estará distribuído um conjunto de instruções que caracterizarão o programa. Este bloco será lido sequencialmente e cada linha executada a partir da primeira até a última. Após isso, o programa volta para a primeira linha e executa novamente cada uma das linhas do programa. Então, vocês já viram o loop? Vocês do primeiro nunca viu o que é o loop, né? O loop nada mais que você sai de um ponto, ele vai até o final, chega ao final, ele não tem fim, ele volta para o começo, até você determinar o fim, tá? Isso é um loop, tá? Ele vai fazendo enquanto não tiver um fim. O fim, no caso, é ou você determinou por uma variável ou por alguma função, ou você desligou o microcontrolador, tá?
Aí não tem jeito, Tem como você disponibilizar esses slides? Pode disponibilizar, pode ficar tranquilo, tá? Bom, a instalação, então, o que a gente vai precisar? Eu vou falar para vocês o que vocês precisam para instalar, mas a gente não vai instalar porque já está pronto. O ambiente de programação pode ser baixado no site arduino.cc, tá? A última versão é 1.6.5. A IDE é um ambiente de programação escrita em Prosim e Java, criado para o Arduino. Então, é um C derivado com Java, tá? É bem parecido com Java misturado com um C. Bom, o ambiente de programação é esse, né? Essa é a aparência. Eu não vou ficar lendo para vocês, que a gente vai explicando depois, fica mais fácil. Então aqui está mostrando todas as barras, botões, menus e etc. Tá? A barra de ferramentas. Aqui é importante. No caso, como esse é um Arduino compatível, não é o Arduino original, você tem que fazer uma configuração. Tá? Eu acho que aí já vai estar pronto, não sei. Se não tiver, a gente faz. Mas a gente tem que conferir se está tudo certo. Por quê? Na hora que a gente for enviar os dados para a nossa placa, se não tiver configurado corretamente, pode dar um problema na placa e aí a gente perde a placa. Claro que dá para recuperar sem problema, mas aí a gente vai ter que deixar ela de lado, mandar para o Bauru para resetar e tudo mais. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ver qual o Arduino que ele está configurado. No caso, é a placa compatível, ela está configurada com essa Arduino 1009. Tá? É uma versãozinha um pouquinho melhor do que a Uno, mas faz a mesma coisa. Tudo bem? Aí, ambiente de trabalho, modelo a gente vai ter que ver a porta de comunicação. Qual que é a porta de comunicação? Tá? Para ver isso, muitas vezes é mais fácil você ir lá no gerenciador de dispositivo, vai lá nas portas, ver qual que é a porta de comunicação que está sendo utilizada para a gente vincular. Tá? No caso aqui, ó, tá vendo? Portas de comunicação. Aqui, ó, USB Serial Port com 6. Ele está usando 6. A gente tem que ir lá no nosso ambiente de trabalho IDE e configurar a porta 6 para ele ter comunicação, senão não vai conversar. Tá? Bom, e aqui esse ambiente é, por exemplo, na hora que a gente vai compilar, vocês sabem o que é compilar? Colocar um programa que vai o compilar na verdade não é colocar, compilar a gente vai verificar o conteúdo se tem algum erro. Se tiver um erro ele vai mostrar a mensagem, se não tiver erro ele vai mostrar uma mensagem que está tudo ok. Tá? Então é nessa partinha aqui que ele vai estar mostrando. Tá? Tipo de variáveis, tá? Então nós temos algumas aí para trabalhar, que é bem parecido com Java também, aqui já viu Java, Boolean, a gente não vai trabalhar agora, char, são caracteres, byte, int, vocês devem conhecer. Vamos passar da Int, o que mais vocês usaram? Não, a gente escreveu, eu lembro que no código tinha, sei lá, a gente pegou uma porta, o LED pino é igual ele para uma porta. E aí nessa porta a gente colocou, coloca em nossa saída e vai para um raio igual. Beleza. A gente vai trabalhar um pouquinho mais avançado, mas é bem tranquilo, tá? Aqui eu só coloquei os tipos de variáveis que é um caractere não sinalizado, ele mesmo que utiliza o tipo byte. A faixa de valores varia de 0 a 255. Bom, um byte ele é maior do que esse char, esse unit, é a mesma coisa que o char. Pelo que ele está falando aqui é a mesma coisa. Tá? Parece que ele tem um pouquinho mais de caracteres, o tamanho é um pouquinho maior. Tá? Aí nós temos aqui outros tipos também, mas é bem parecido com Java. Double, flush, long, isso aí vocês não conhecem ainda, mas a gente não vai trabalhar com isso hoje ainda. Tá? Fica tranquilo. Tá? Bom, exemplo de... esse aqui vocês devem ter feito para piscar o LED do Arduino.
Sim? Já sabem, então, tranquilo. Então vocês já entenderam como funciona a estrutura, né? Então a primeira parte é para a gente declarar as variáveis. O setup é para a gente determinar o que é a variável, ou os pinos, né? O que vai ser os pinos. E depois o loop é o que vai ficar lendo todo momento. Tá? No caso aqui, ele vai estar ligando e desligando o LED da placa, tá? A cada 1000 segundos. A função ali, void setup, faz o quê? Oi? Faz o Void setup. O setup é o bloco de iniciação. Eu vou iniciar tudo aí. Mas, Por exemplo, ali eu liguei, aqui eu estou falando do meu LED. Aqui ó, o pin mod é o pino que eu vou estar trabalhando. Qual? O LED, que é esse aqui que eu estou falando. Ele vai ser output, entrada e saída. Tá? como assim, tipo? Que ele vai receber informações de entrada e saída. Essa forma lógica ela só pode ser definida como entrada ou como saída, como 1 ou 0. Aí você define se quer como saída de energia ou para receber. É assim que ele trabalha, mas você vai começar a entender na hora que a gente começar a avançar. Tá? Então ele vai ligar e desligar a luz. Simplesmente é isso que ele vai estar fazendo. Como? Através do bloco loop. Tá? Então aqui ó, digital write, tá? LED, que ele está lendo essa variável que a gente criou, que está no pino 13. O pino 13 de padrão, ele já é o LED da placa. Tá? Você participou da última aula, você viu o LED piscando. E aí você escolhia lá, dependendo da porta que você usava, você dava o número ali. Isso. Tá? Aí eu declarei no início do meu pino o que ele vai fazer. Tá? Eu determino. E depois ele vai ficar em loop para fazer enquanto, no caso aqui é um loop infinito, ele nunca vai parar até que eu desligue a placa. Lembra que eu falei? Que ou determina uma parada ou ele fica um loop infinito. No caso aqui ele está um loop infinito, ele nunca vai parar até você desligar a placa. Tudo bem? Bom, vocês querem, vamos começar com esse modelinho já? Eu sei que vocês viram, mas só para a gente começar a aquecer. Pode? Pode tirar a placa, o cabo, já pode conectar. Vamos verificar se eles vão dar contato. Se fosse na época, deve ser alguma coisa. Não, enquanto não. Só liga isso aqui, abre o programinha. Não tem USB? Nossa. É o mesmo que eu peguei ano passado, na primeira negócio, eu deixei USB. É o mesmo. Vou reclamar com o professor. Copex. Então devolve esse vira. Vamos lá. Esse é o papo, isso, ele é o papo, esse é o parte papo. Tá? Agora você abre o programinha lá, o IDE para mim.
O Arduino. O Arduino. Quando a gente fala em programação, é uma IDE, tá? É uma plataforma para você programar o Arduino. Verifica para mim a porta de comunicação. Não. Vai. Propriedades. Agora aqui a gente recebeu um dispositivo. Vai nas portas. Está na porta de comunicação 4. Tá vendo? A 1 sempre já é utilizada. Então, no caso que tem aqui, o USB será o porta de 4. Então, ele está na 4. Então, abre o programinha para ele, já está abrindo? Já abri. Já abriu? Então, vem aqui, ó, ferramentas. Vem aqui, ó, porta. Coloca 4 nomes. Agora, ferramentas. Aí você vai aqui. Agora ele já está configurado para ele aceitar. Tudo que a gente fizer agora vai para ele certinho. Você já configurou a porta? Hã? Você viu a porta? Certo? Está no 4? Está certo ou não? Está na 4? Está no Bluetooth da LOL? Então, beleza. Abre o... A energia passa aqui. Esquece sempre. Vamos primeiro... Não, vamos trabalhar só com pino 13. Abre a plataforma. O meu deu porta 15, 5. Abre propriedades do computador, vai lá em... Aqui, ó. A gente vai fazer essa... Não, botou direito. A gente vai fazer... Vai fazer piscar de novo? Só que a gente vai buscar o LED da própria placa. Tá? É só colocar esse código visual tá aqui que você já vai piscar o próprio código. Vocês colocaram na porta 13. Vai lá em porta. Aí vai na porta. Tem que pegar o... Pode fechar. Tem que pegar o positivo e o negativo, né? Os caminhos. Aí você vem aqui, ó, ferramentas. Tipo da lei. Isso. A porta serial. A porta serial. Na placa. Agora é só colocar aquele código que está na louça. Na louça Eu coloco Não precisa. Esse código que está aí, ele vai piscar o próprio LED da placa. Então eu coloco. É só colocar. Isso, igualzinho daqui, ó. Então eu vou colocar minha variável LED no pino 13, tá? Vou colocar meu setup pinmod LED